Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Plano de Contas, Registro e Lançamentos Contábeis. Os tópicos a serem abordados nessa aula são registros contábeis. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender e aplicar o método das partidas dobradas, conhecer os grupos de contas patrimoniais e contas de resultado. Quando nós falamos em patrimônio, essa é a base do entendimento de tudo o que vem em contabilidade. Você entendeu a composição do patrimônio, que é a confrontação ou somatória de bens, direitos e obrigações, a confrontação de bens e direitos, os elementos favoráveis, com os elementos desfavoráveis, passivo, as obrigações, você vai entender efetivamente o método dos registros contábeis, que é conhecido como método das partidas dobradas. Por que o método de registro contábil é conhecido pelo método das partidas dobradas? Porque em contabilidade, os fatos que afetam o patrimônio das entidades, das empresas, que é o objeto de estudo da contabilidade, ele é registrado duplamente. Então nós podemos dizer que um registro contábil, através do método das partidas dobradas, ele vai registrar, inicialmente, a aplicação de um recurso e, em contrapartida a essa aplicação de recurso, vai ser registrado uma origem de recurso. Então é importante que você tenha o entendimento do que é o patrimônio, o que compõe esse patrimônio, para entender o método de registro das grandezas, dos recursos que vão afetar esse patrimônio das entidades. Para cada fato, há sempre uma partida e uma contrapartida de igual valor, uma aplicação de recursos e a sua consequente origem de recurso. Esta é vamos assim dizer, o entendimento que é preciso ter para que se entenda o registro contábil, um fato que vai ser registrado duplamente. Mas vamos demonstrar isso graficamente. E aqui nós representamos esse registro contábil, o registro desse fato contábil, através de um razonete, que eu tenho lá um elemento contábil, e esse razonete ele vai demonstrar o que está acontecendo com esse elemento contábil. E, graficamente, nós temos lá que os valores que vão ser registrados como movimentação desse elemento, dessa conta, nessa representação gráfica, que é o razonete, todas as grandezas, todos os valores que eu registrar do lado esquerdo desse razonete, vejam que essa identificação de esquerda a direita é se olhando esse razonete, essa representação gráfica de frente. O lado esquerdo ele vai representar as grandezas positivas, que nós identificamos agora como os elementos ou as grandezas que são registradas a débito. Do lado direito, nós vamos registrar os elementos negativos, que nós identificamos como os elementos a crédito. E como é que funciona isso dentro dos elementos patrimoniais? Como é que é composto o patrimônio? Como é que é representado graficamente esse patrimônio? Através de uma demonstração chamada balanço patrimonial. E esse balanço patrimonial ele é composto pela somatória de bens e direitos que estão identificados no ativo, confrontado com as obrigações exigíveis, classificadas no passivo, e as obrigações não exigíveis, classificadas no patrimônio líquido. Então, o saldo de cada elemento, o saldo de cada conta contábil, tem essa classificação na representação gráfica do balanço patrimonial. Todas as contas, todos os elementos que eu classifico no ativo, possuem característica de saldo do elemento, consequentemente o saldo da conta, devedor positivo, e que são representados do lado esquerdo do gráfico ativo. Todos os elementos representados como as obrigações exigíveis passivo, não exigíveis patrimônio líquido, são demonstrados o saldo desses elementos do lado direito da demonstração gráfica. São valores negativos, credores, negativos a crédito. Confronto bens e direitos classificados no ativo, que são iguais à somatória das obrigações exigíveis passivo mais as obrigações exigíveis no patrimônio líquido.
eu tenho o saldo dos meus elementos do ativo, que são elementos devedores positivos, confrontados com os saldos dos elementos do passivo e do patrimônio líquido, que são saldos negativos credores. Então eu tenho que o total do ativo sempre vai ser igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Os saldos das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido vão sofrer alteração de acordo com a característica de cada saldo. Por exemplo, as contas, os elementos e as contas representadas no ativo, que possuem característica de saldo devedor positivo, toda vez que entrar uma movimentação devedora positiva, o saldo, o valor total dessa conta, ela vai aumentar. Toda vez que eu registrar um elemento negativo credor numa conta de ativo, um elemento favorável, o saldo dessa conta, desse elemento, vai diminuir. Então eu tenho lá, classificado no meu ativo, a conta veículos. O saldo dessa conta é de 10 mil, representada do lado esquerdo da representação gráfica do razonete, do balanço. Eu tenho que esse veículo vale 10 mil e esse 10 mil ele é positivo devedor. Está representado do lado esquerdo do razonete, do lado esquerdo do balanço. Se eu registrar um valor a crédito negativo nesse elemento, eu tenho 10 mil que vale o veículo, eu registro R$1.000 nessa conta, o saldo dessa conta passa a ser de 9 mil. 10, que é o valor do veículo, deduzido dos 1.000, que está efetivamente reduzindo o valor desse bem, desse elemento. Ok? Dentro dessa demonstração gráfica, os elementos do ativo, as contas do ativo, toda vez que eu debitar um valor numa conta de ativo, o saldo dessa conta vai aumentar. Toda vez que eu registrar um valor negativo nessa conta de ativo, o saldo dessa conta vai diminuir. O inverso é para o passivo e para o patrimônio líquido. O saldo, a característica de saldo das contas de passivo e patrimônio líquido é que são contas credoras negativas. Toda vez que eu registrar um valor devedor positivo numa conta de passivo ou patrimônio líquido, o saldo dessa conta vai diminuir. Toda vez que eu registrar um valor negativo credor numa conta de passivo mais patrimônio líquido, o saldo dessa conta vai aumentar. Então, a movimentação das contas de ativo, que tem característica de saldo devedor positivo, se movimentam de maneira diferente do saldo das contas de passivo mais patrimônio líquido, que tem característica de saldo credor negativo. Então, de uma maneira bem simplória, se a minha conta tem característica de saldo positivo devedor, toda vez que entrar um valor positivo devedor, o saldo vai aumentar. Se eu tenho uma conta com saldo de característica devedor positivo, toda vez que entrar um valor credor negativo, o saldo dessa conta vai diminuir. O inverso acontece com as contas de passivo e patrimônio líquido, cuja característica de saldo é saldo credor negativo. Toda vez que eu registrar um valor no elemento de passivo e patrimônio líquido, cuja característica de saldo é credor negativo, se eu registrar um elemento devedor positivo, o saldo dessa conta vai diminuir. Se eu registrar um valor num elemento de passivo ou patrimônio líquido, cuja característica de saldo é credor negativo, se eu registrar um valor credor negativo numa conta, num elemento de passivo ou patrimônio líquido, o saldo da conta vai aumentar. Ok? Então, essa é uma das características das contas, dos elementos patrimoniais e o reflexo de movimentação nesses elementos patrimoniais. Então, esse quadro vai dar uma demonstração do que acontece com o saldo de cada conta componente do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Então, eu efetuando um lançamento a débito numa conta de ativo, o saldo dessa conta aumenta. Se eu efetuar um lançamento a débito numa conta de passivo, o saldo vai diminuir. Se eu registrar um lançamento a débito por uma conta de patrimônio líquido, o saldo dessa conta vai diminuir. O inverso quando eu registrar um valor credor. Se eu registro um valor credor para o ativo, o saldo da conta diminui. Se eu registro um valor credor para uma conta de passivo ou de patrimônio líquido, o saldo vai aumentar.
Então eu tenho as contas de passivo que possuem característica de saldo devedor positivo, eu tenho confrontado a essas contas do ativo que tem característica de saldo devedor positivo, eu tenho as contas de passivo mais patrimônio líquido que tem a característica de saldo credor negativo. E aí você pode ver que existe o resultado, vamos assim dizer, da equação patrimonial. Sempre o total das contas de ativo serão iguais às contas de passivo e patrimônio líquido. Característica de saldo de bens e direitos, característica de saldo devedor positivo. Característica de saldo das obrigações exigíveis e não exigíveis, passivo e patrimônio líquido, característica de saldo credor negativo. Então sempre. Por isso que essa demonstração chama-se balanço patrimonial. Ela demonstra o equilíbrio entre a somatória de bens e direitos e a somatória das obrigações exigíveis e as obrigações não exigíveis. Então, se você pegar qualquer balanço patrimonial de qualquer empresa, o total do ativo sempre vai ser igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Por isso que essa demonstração chama-se balanço patrimonial. Demonstra equilíbrio entre bens e direitos e obrigações. E aí nós temos um outro grupo de contas. Nós estamos até agora falando das contas patrimoniais, as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Nós temos um outro grupo de contas que são as contas de resultado. Essas contas de resultado são as contas de receitas e despesas. As receitas elas sempre serão favoráveis, as despesas serão sempre desfavoráveis. E esse grupo de contas, esse outro grupo de contas também tem a sua representação gráfica e a característica dos seus saldos. As contas de despesa, graficamente, elas estão demonstradas do lado esquerdo do razonete e tem característica de saldo devedor positivo. As contas de receita, demonstradas graficamente do lado direito dessa demonstração gráfica, têm característica de saldo credor negativo. Se nós falamos que lá, na demonstração patrimonial, bens e direitos têm característica devedora positiva, que é o favorável, por que aqui a despesa está aparecendo como saldo devedor positivo? E não o contrário? Porque a despesa é desfavorável. E por que a receita, que é favorável, não tem a demonstração que o ativo tem, que é o favorável para o patrimônio? Pela simples razão de que o que vai fazer com que o investidor tenha retorno do seu investimento é o resultado dessa operação. Todos sabem que a receita é favorável e que a despesa é desfavorável. Por quê? A receita ela faz com que haja entrada de recurso, entrada de dinheiro. A despesa ela necessita da utilização de recurso. Então, na confrontação desses elementos de resultado, o que vai fazer com que o investimento do sócio, que está representado lá no patrimônio líquido, aumente é o resultado favorável, é a confrontação da receita favorável com a despesa desfavorável. Se eu tenho receita de 10 e tenho despesa de 5, o meu resultado favorável ele vai ser de 5. E aí vai fazer com que o patrimônio líquido aumente. E aí um detalhe. Enquanto nós estávamos lá fazendo os registros com os elementos patrimoniais representados no balanço, eles se igualam. Então, enquanto eu estiver movimentando recursos, lembra que eu falei no lançamento contábil que ele está relacionado, o método das partidas dobradas, está relacionado a uma aplicação e uma origem de recurso? Então, enquanto eu estiver movimentando grandezas, aplicando e tendo uma origem de recursos entre os elementos patrimoniais, bens, direitos e obrigações, existe o equilíbrio patrimonial. O balanço sempre vai ser ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. A partir do momento em que nós comecemos a movimentar esses recursos no grupo de contas de resultado, está quebrado o equilíbrio patrimonial. O ativo deixa de ser igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. E se o balanço é patrimonial, e a demonstração chama-se balanço porque ela demonstra igualdade, como é que volta a existir essa igualdade? Para voltar a existir a igualdade, depois que eu estiver movimentando elementos de receita e despesa, eu tenho que apurar o resultado e transferir esse resultado para o patrimônio líquido.
aí volta a existir o equilíbrio patrimonial. Então agora nós sabemos que existem dois grandes grupos de elementos que afetam o patrimônio das entidades. Os elementos patrimoniais, que são os elementos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Bens, direitos confrontados com as obrigações. E agora nós sabemos que existe um segundo grupo de elementos, os elementos de resultado, que são as contas de receita e as contas de despesa. Então, enquanto eu estiver movimentando conta de receita e despesa, está quebrado o equilíbrio patrimonial. O balanço ele deixa de ser a igualdade entre ativo e passivo total. E para voltar a existir essa igualdade, esse equilíbrio, esse balanço, eu preciso apurar o resultado e transferir esse resultado para o patrimônio líquido. Okay? E esse resultado ele é apurado todo encerramento de exercício. No Brasil, dentro da normalidade, as empresas todas encerram seus exercícios fiscais em 31 de dezembro de cada ano. Para eu apurar o resultado, eu vou transferir os saldos dos elementos de receita para essa conta de resultado. Eu vou transferir os elementos, as contas de despesa para esse resultado. Então, se o saldo de receita é credor negativo, eu vou lançar um valor devedor positivo nessa conta de receita e a contrapartida é um crédito no resultado. Aí essas contas de receita elas são zeradas, o saldo delas fica zero. As contas de despesa, a mesma coisa. A característica de conta de despesa é devedora positivo. Eu vou transferir um valor devedor positivo para essa conta de resultado e fazer um lançamento, a contrapartida, credora negativa nessa despesa. Aí o saldo da despesa fica zero, o saldo da receita fica zero, e aí eu tenho a confrontação dos saldos de receita com os saldos das despesas nessa conta de resultado. A confrontação desses valores credores e esses valores devedores vai me dar um resultado. Se esse resultado for favorável, é que as receitas eram maiores do que as despesas. Se esse resultado for desfavorável, é que as despesas eram maiores do que as receitas. O resultado favorável, eu acho que todos nós entendemos como lucro do processo. O resultado desfavorável, nós entendemos como prejuízo do proceso. O resultado favorável, esse resultado vai aumentar o patrimônio líquido, que é o capital do sócio. O resultado desfavorável, ele vai diminuir o capital do sócio, do investidor, quando eu fizer a transferência para o patrimônio líquido. E aí, para as contas de resultado, é o mesmo critério como nós apresentamos para as contas patrimoniais. Toda vez que eu efetuar um lançamento a débito para uma conta de receita, o saldo dessa conta vai diminuir. Por quê? Porque a característica do saldo das contas de receita é que são contas credoras negativas. Se eu efetuar um lançamento a débito para uma conta de despesa, o saldo dessa conta vai aumentar. Por quê? Porque a característica das contas de despesa é que são contas devedoras positivas. O inverso vai acontecer quando eu registrar um valor a crédito numa conta de receita, o saldo dela vai aumentar. Se eu registrar um valor a crédito numa conta de despesa, o saldo dela vai diminuir. E esse resultado apurado, ele vai ser transferido para o resultado do exercício. E esse resultado ele vai ser lucro, que vai ser classificado numa conta de reserva de lucro, ou vai ser o prejuízo que vai ficar registrado numa conta lá do patrimônio líquido chamada prejuízos acumulados. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre plano de contas, registros e lançamentos contábeis. Espero que tenham gostado. Lembre-se, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.